é muito louco isso, que a gente está ainda em 2021 e a agência ainda chama, ainda usa o nome departamento, né? É isso mesmo, velho? São departamentos, cara. Não deixa de ser, né? São áreas, né, cara? São áreas da agência que se conectam para conseguir fazer uma entrega como se fosse uma linha de produção, né? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, as coisas estão mudando, os formatos de trabalho estão mudando, mas se a gente pensar no modelo clássico de agência, é muito como uma fábrica, né? É impressionante como a questão da revolução industrial inspirou vários modelos de negócios até hoje, né? Então, o sistema de departamentos numa agência, ele funciona mesmo como uma fábrica, ou seja, né, entra o pedido por uma área, aí esse pedido entra para outra área, que faz a sua parte e passa para outra área, que faz a sua parte e passa para outra área, e aí devolve para o cliente o produto, o serviço que foi pedido. Então, esse é o modelo clássico, que obviamente eu vou falar um pouco sobre ele, eu vou falar sobre a parte de atendimento, planejamento e criação, né? E o Matheus vai falar sobre mídia e BI, né? Que é Business Intelligence, que, óbvio, tem outras áreas da agência, mas dá para dizer que essas são as principais, né? Tem também a área de tecnologia, pessoal de dev, né? Que por conta do mundo digital, esse tipo de demanda aumentou muito nas agências. As agências passaram por processos de transformação digital e elas acabam tendo departamentos de dev. Tem agências que são mais especializadas em criação de produtos digitais, então ela tem um time de UX, né, User Experience, tem um time de designer específico para fazer site, aplicativos e afins. Mas a gente vai chegar lá. Vamos começar pelo básico, pelo modelo padrão. Depois a gente vai falar um pouco das áreas novas. Rods, você comentou agora que, né, teoricamente vem uma área depois da outra quando o job entra na agência, né? Mas muitas vezes isso não acontece, né, velho? Muitas vezes começa pelo fim, aí acaba pelo começo, começa pelo meio, se desdobra depois, mas não tem meio que dependendo, né, do projeto que entra, não tem meio ali que uma ordem, né? Começa no atendimento trazendo briefing, vai para o planejamento, depois criação, depois mídia, às vezes é mídia primeiro, depois criação, e aí vai para o planejamento, aí faz um retroplanejamento. Tem formato, tem de tudo, né? E muita gente acaba confundindo até, né? Pelo menos a galera que entra logo no começo, né? Não, sem dúvida. Existe um caminho oficial, né, de qualquer projeto, mas é claro que no dia a dia, dependendo do tipo de projeto, dependendo da urgência do cliente, né, isso tudo pode mudar. Né? Um projeto pode justamente começar pela mídia, se ele for um projeto de mídia especificamente, né, onde a mídia tem um peso muito grande, vamos pensar assim que a criação vem pronta de algum lugar, né? E aí eles querem que a agência faça um plano de mídia em cima daquela criação. Então, ele é um projeto que chega pelo atendimento e cai direto na mídia, né? Mas antes de começar a falar desses caminhos obscuros e tortuosos que acontecem, a gente gostaria que você, né, estudante, entendesse o caminho tradicional. Né? E por que isso é importante? Porque sem isso, você entra numa agência completamente perdido. Né? E você também vai ter dificuldade de conseguir um emprego. Né? Então, a gente entende, a gente bate nessa tecla aqui de que quanto mais conhecimento você tiver sobre como funciona a agência, quanto mais certeza que você tiver sobre as áreas, que área que você quer seguir, mais fácil vai ser você conseguir um trampo. Tá? Então, é muito importante, a gente vai falar sobre áreas no dia de hoje, é muito importante você saber que área que você quer. Né? Você, antes de procurar emprego, ou antes de procurar um estágio, você saber, cara, o que eu quero? Qual área eu tenho mais afinidade? Né? Porque sem isso, você vai virar aquele estagiário genérico. Né? Eu já recebi muito currículo de estagiário que queria ir para a agência, e aí você pegava o currículo da pessoa e assim, cara, você não sabia para que área que você encaixaria aquela pessoa. Né?
porque é muito genérico, a pessoa não especifica qual área que ela gostaria de entrar, né, justamente por não ter conhecimento, justamente porque não existia o nosso estudante publicitário na época para ajudar essas pessoas a se guiarem para conseguir um trampo na área. Então, sim, e o que eu vejo... muitas vezes o estudante ele pensa assim, o importante é entrar e lá dentro eu me viro. Não é assim que funciona, né? De repente você cai numa área que você não curte e ali você vai ficar, e aí você vai virar um profissional frustrado? Não, né? Então já é legal já pensar que área que você quer entrar, como o Rods comentou. Porque, repito, uma vez você lá dentro, vai ser bem difícil de te remanejarem para o lugar que você quer, ou, de repente, se você for para uma outra agência, né, por exemplo, eu consegui fazer essa transição para a área que eu queria. Eu entrei na criação e fui para a mídia, né, mas nem sempre você consegue, né, Rods? Deve ter muito exemplo por aí que entrou numa área, vamos entrar e ver o que acontece. E não rolou e tá Não, aí meio total. frustrado. Total, Matheus. Primeiro que é muito difícil entrar. Se você é um cara que tem uma abordagem genérica, já é mais difícil entrar. E depois que você entra, as pessoas vão ter dificuldade de te alocar em alguma área. Fala, pô, mas aí vira aqueles estágios que eu já vi acontecer muito, que assim, a pessoa vai ficar alguns meses em cada área, né, para ver para onde ela quer. O que aparentemente é muito legal, né, porque a pessoa vai ter uma experiência ali de um pouco de tempo em cada área, mas sendo bem honesto, pela minha experiência, eu nunca vi isso dar certo. Nunca vi. Porque depois a pessoa passa por todas as áreas e chega no final, tá, onde a gente vai encaixar as pessoas? E acaba que a gente não consegue encaixar em lugar nenhum, porque a pessoa, enfim, ela não entrou com aquela coisa certa na cabeça, entendeu? Tipo, eu quero área de mídia, eu quero atendimento, né? Então, o que acontece muitas vezes nesse caso é que a pessoa acaba indo embora, assim, a gente acaba tendo que dispensar o estagiário porque ele entrou pelas vias do mundo genérico da propaganda, vamos chamar assim. Dá para Mas, o bom, mídia se transformar no diretor de arte, no redator depois? não, lógico que dá, né? Nenhuma área é estanque, né, Matheus? Você mesmo tem essa experiência aí de vida, nenhuma área é estanque, mas assim, você vai ter que se esforçar muito mais, né, do que uma pessoa que já entra como estagiário de mídia, por exemplo. Né? Você entra como estagiário de mídia numa boa agência. Cara, o seu caminho dentro da mídia vai ser muito mais fácil do que o Matheus trilhou, né, cara? Que ele entrou como designer, diretor de arte, ele ficou um tempo dentro dessa função. Então foram alguns anos que ele deixou de ser mídia, ou deixou de focar em mídia, e depois ele teve que ralar mais do que os outros, teve que convencer, né, muito mais as pessoas, os empregadores, de que ele poderia ser um bom mídia, né? Então, por isso que a gente fala de que é importante entrar já sabendo o que você E quer.